Uma coisa que é muito importante frisar para as pessoas é que certas mutações genéticas, elas são muito comuns em determinados grupos de pessoas. Tá? Isso porque esses grupos de pessoas sofreram algum tipo de isolamento, ou geográfico, ou político, ou religioso, durante muito tempo. Os Ashkenazi são outro exemplo típico. Né? Existiu um fechamento do grupo há mais ou menos 1000 anos atrás, quando eles entraram na Europa Oriental, e mutações apareceram em algumas dessas pessoas com o passar do tempo, e essas mutações ficaram dentro desse grupo. Ficaram fechadas, isoladas dentro desse grupo, se replicando. Primo casava com primo, não era então incomum, tão infrequente isso, né? E todo mundo sabe que isso leva a um aumento da chance de que certos traços genéticos que são mais raros, que são menos comuns, comecem a ficar mais comuns dentro daquele grupo. Então, para surpresa de todos, a gente notou que 1 em cada 40 Ashkenazis tem uma mutação genética, tá, que envolve esses dois genes que eu falei para vocês, BRCA1 e BRCA2. É bastante comum, é dos grupos que tem uma das maiores taxas de mutação genética nesses genes BRCA1 e BRCA2. E é por isso que câncer de mama, ovário e próstata são tão comuns nesse grupo de pessoas. Se você faz parte de um grupo, do grupo Ashkenazi, você é um judeu Ashkenazi, né? Isso é muito importante porque isso não se aplica aos sefárdicos, por exemplo, aos sefaradins, mas especificamente aos Ashkenazi, você tem uma chance muito grande de ter uma mutação dessas. Eu não estou falando isso para apavorar, eu falando exatamente o contrário. Tá? Porque se você tem essa informação, você é capaz de buscar, junto com o seu médico, quais são as medidas necessárias para se proteger, sabe, dessas doenças. Câncer de mama, de ovário, de próstata, homem inclusive. Tá? Essas informações elas são tão importantes que com um pouquinho do seu tempo, sabe, do seu envolvimento nisso, você vai poder poupar um enorme sofrimento caso você for portador de uma mutação dessas. E se não for portador, o que é a chance muito maior, ótimo. Sabe? O seu risco é igual a de qualquer pessoa da população geral de vir ter esses cânceres, não é? Então, eu quero de novo frisar para a população geral, que faz parte dessa etnia, desse grupo específico de pessoas, tá, que procure seu médico. Basta o fato de você ser Ashkenazi. Sabe? Todas as pessoas têm que fazer prevenção para câncer. Todo mundo deve fazer prevenção. Toque retal, PSA, se for homem, colonoscopia aos 50 anos, se for homem ou mulher, os exames de mama, mas os Ashkenazi especialmente. E procure seu médico que ele vai saber exatamente lhe indicar, sabe, quando fazer o teste, que momento é mais apropriado, como fazer esse teste genético e como interpretar o resultado desse exame. Homens que tiveram câncer de próstata ou em idade jovem, o que é isso? Abaixo dos 65 anos. Ou que tiveram um câncer de próstata agressivo ao diagnóstico. Porque a maioria dos cânceres de próstata hoje são descobertos em estágios muito iniciais. O que é isso? Se descobre o câncer de próstata, que ele era uma hiperplasia benigna, atrapalhava, sabe, urinar, etc. Você vai lá, faz um exame, uma biópsia, o médico descobre que é um tumor bem inicial. Esses casos, eles não costumam evoluir rapidamente para uma situação mais complicada. O que nos interessa são aqueles casos em que o paciente descobre a doença avançada. A doença já está bastante agressiva, ou até com metástase já. E esses pacientes, um grande número deles, cerca de 20% deles, 15% a 20%, dependendo da população, eles têm uma mutação herdada. Sabe? Olha que importante que isso é para a gente. Se eu sei quem são essas pessoas antes delas terem o câncer de próstata, tá? É claro que o programa de prevenção para essas pessoas tem que começar mais cedo e ele tem que ser mais intenso. Porque nessas pessoas que vão fazer a diferença, são essas pessoas que não vão morrer de câncer de próstata. Porque são essas que morrem hoje de câncer de próstata, não as outras que têm um câncer de próstata tranquilo, de crescimento lento. Né? A gente salva vidas fazendo isso. Isso é extremamente importante. Então, nossa primeira questão é quem são as pessoas que precisam fazer isso? Eu citei alguns exemplos, tá? Mas se você acha que na sua família tem muita gente com câncer, e não precisam ser só esses que eu falei, mama, ovário, próstata, outros tipos de câncer também. Se tem gente jovem na sua família com câncer de próstata, até crianças, tá? Se tem pessoas que têm câncer de próstata agressivo, por exemplo, tá? É importante conversar com o seu médico sobre a possibilidade desses casos de câncer serem o produto de uma mutação genética.
No Brasil existem certos critérios que os planos de saúde cobrem, tá? Então, os critérios mais óbvios são câncer de ovário, câncer de mama em mulher muito jovem, por exemplo. Tá? Os planos de saúde cobrem um exame que é relativamente restrito, o paciente não paga nada. Nos outros casos todos, infelizmente, o paciente tem que arcar com o custo do exame. Acima de tudo, eu acho que é mais importante dizer que o preço desses exames tem caído, tem despencado nos últimos anos. Nos Estados Unidos, hoje, você faz um exame desses por $250. Tá? Um exame bastante completo, um exame que envolve muitos genes, mais de 80 genes, tá? Que você pode fazer rapidamente através de um exame de saliva, por exemplo. No Brasil, um exame desses hoje está na faixa de uns R$2.000 a R$3.000, dependendo do laboratório. Esses exames eles levam mais ou menos um mês para ficarem prontos. A qualidade de informação e a quantidade de informações que a gente consegue obter hoje no exame genético é incomparavelmente maior com o que era 10 anos atrás. Esses testes tendem a ficar mais baratos, esses testes tendem a passar mais informações para o médico que vão ajudar o paciente. As pessoas ainda tem um pavor da palavra câncer. E, claro, tem motivos para isso. Quem perdeu um familiar de câncer sabe muito bem do que a gente está falando. Não tem como dourar a pílula aqui. Tá? Mas a barreira psicológica às vezes paralisa a gente de medo. O medo ele pode ser um combustível muito importante para nos salvar de situações complicadas, mas às vezes ele nos paralisa. Tá? E aí nessa segunda situação, quando a gente fica paralisado, e não faz nada e prefere ignorar que a gente pode se ajudar e ajudar os nossos familiares com esse tipo de informação, a gente não está fazendo um trabalho legal para a gente e nem para os familiares da gente. Todas as pessoas que estão conscientes desse tipo de mensagem importante, que tentem contaminar os outros positivamente, né? Porque eu acho que a gente vai fazer um trabalho muito bacana. O estudo da genética permite com que a gente identifique um grupo muito grande de pessoas que nasceram com uma predisposição, com uma chance aumentada de terem certos tipos de câncer. E que a gente tem as ferramentas hoje para poder ajudar essas pessoas. A gente tem as maneiras mais práticas, mais simples, objetivas de conseguir reduzir o risco que essas pessoas podem vir de terem câncer na vida. Pode ser uma oportunidade maravilhosa, sabe, de você conseguir, sabe, entendendo que isso é um fato dado, você nasceu com aquela mutação, fazer dessa informação a sua proteção, para que você nunca venha a sofrer o que uma pessoa que teve câncer avançado sofreu um dia, ou algum antepassado seu, ou algum parente próximo tenha sofrido. É de 10% das pessoas que têm câncer, elas têm esse câncer, sabe, muito auxiliado por fatores genéticos que ela nasceu, que ela herdou, ou do pai ou da mãe. Então é curioso, mas uma pessoa que nasceu com um gene para câncer de mama e ovário, por exemplo, pode ter dado esse gene do pai. A gente não pensa nisso, a gente sempre acha que é do lado da pessoa do mesmo sexo que a gente. Esses 10% de pessoas, eles nascem na verdade com um defeito no reparo do DNA, e o DNA dessas pessoas não consegue, de alguma maneira, ser consertado quando sofre algum tipo de agressão ambiental, seja radiação, seja uma agressão química, alimentar, o que for. Tá? Essas pessoas elas nascem com uma propensão a terem câncer, em alguns locais específicos. O caso do BRCA1 e do BRCA2, os locais mais comuns que você pode ter câncer são mama e ovário. O BRCA2 é um gene que é um pouco mais amplo. Ele pode aumentar um pouco o risco de câncer de pele e melanoma, um pouco o risco de câncer de pâncreas, um pouco o risco de sarcomas, que é um tipo de câncer que dá nos ossos e nos músculos, e tanto o BRCA1 como o BRCA2 aumentam o risco de câncer de próstata. Por isso é importante para homens também essa informação. Essas mutações são as mais conhecidas de todas, junto com outras mutações que podem causar câncer de intestino. O BRCA1, quando você nasce com ele mutado, a sua chance de ter câncer de mama na vida é de 80%, 85%. Ou seja, é muito alta. Quase todas as mulheres que nascem com uma mutação em BRCA1 vão ter um câncer de mama até os 90 anos de idade. Câncer de ovário, 40%, ou seja, metade das mulheres praticamente que nascem com uma mutação em BRCA1 vão ter um câncer de ovário na vida. Aliás, um tumor muito mais traiçoeiro do que o câncer de mama, não é? BRCA2, a mesma coisa.
sabe? Só que ele costuma iniciar um pouquinho mais tarde na vida. As pessoas que têm mutação em BRCA2 costumam iniciar seus cânceres um pouco mais tarde. Tá? Mas o risco para câncer de mama e ovário é parecido, é semelhante aos do BRCA1. Certas pessoas podem começar a fazer seus exames de prevenção mais tarde na vida. Outras devem começar bem cedo. A gente está falando de personalizar, individualizar a prevenção. Ou seja, não é botar todo mundo no regime de mamografia, vai todo mundo fazer Papa Nicolau. Eu vou encontrar um meio universal para tentar fazer prevenção para todo mundo de câncer. Não, eu estou pegando aquela pessoa com a sua herança genética, a sua própria carga genética e analisando isso, a gente é capaz de dizer isso aqui hoje é o melhor para você. Começa a fazer tal exame com tal idade. Olha, para você, infelizmente, eu acho que a cirurgia só vai ser a melhor maneira de você poder prevenir seu câncer. Ou seja, para cada pessoa aquilo que é necessário para ela. Tá? E não um tudão para todo mundo, um feirão da prevenção para todo mundo. Isso é um conceito muito bacana, muito interessante. A gente está propondo uma coisa diferente, uma mudança de conceito, é disruptivo isso. Né? Você vai ver o médico quando você está saudável, para que você não fique doente. Tá? Essa mudança de conceito, ela vai ter que obrigatoriamente obedecer determinados tipos de princípio. Que doenças você tem mais risco de ter na sua vida? Porque aí sim eu posso preparar um programa de prevenção para você, sem que isso impacte tremendamente na sociedade, nos custos para a sociedade. Tá? E isso é uma coisa muito importante. Tá? O dia que a gente conseguir fazer isso, bom, aí sim a gente vai viver 120, 130, 150 anos com muita saúde. Tá? A gente vai estar pronto para isso. Não vai se arrastar até os 90 ou 100 anos de idade, tá? Com medidas artificiais do jeito que dá. Essa acho que é a grande ideia que está por trás disso tudo.